Olá, pessoal! Vamos continuar com o nosso estudo de matemática e o vídeo de hoje vai falar sobre determinantes. Bons estudos para vocês! Até mais! Vamos lá, então. Então, hoje a gente vai aprender sobre determinantes. Então, determinante é o seguinte, o determinante, ele é um número real que ele é associado a uma matriz quadrada. Tá? Então, toda matriz quadrada é como se fosse o determinante é como se fosse uma função, que a cada matriz quadrada ele associa esse valor numérico, tá? Esse determinante, ele tem algumas... é, algumas propriedades, né? Inclusive propriedades físicas, sabe? Quando a gente vai estudar geometria analítica, ele ajuda a gente a determinar se retas são perpendiculares. Então, assim, vocês vão voltar, provavelmente o ano que vem, a falar um bocadinho, a usar o determinante como uma ferramenta. Então, o determinante, opa, desculpa, gente, ele é definido somente para matrizes quadradas, e vamos começar pela ordem, tá? Aqui no curso a gente vai ver até de ordem 3. De ordem 4 para cima, ele ele usa outras técnicas. Então, por exemplo, se a gente tem a matriz A, né, uma determinante, então é um número, um valor numérico associado a uma matriz. Se não é quadrada, não tem determinante, tá? Ela é só uma matriz quadrada. Então, por exemplo, na 2 por 2, vamos fazer lá 1 por 1, né? O que é 1 por 1? 1 por 1 é uma matriz do tipo assim, ó. 2, por exemplo, né? Essa daqui é a matriz A, que é a matriz que só tem uma entrada, ela é uma matriz 1 por 1. Então, a gente vai definir, ó, o determinante de A vai ser a própria entrada aqui, tá? Então, se eu tenho aqui a matriz B, que é isso aqui, ó, um valor numérico, então, o determinante de B vai ser a própria letrinha que tiver aqui, tá? Simples assim. A 1 por 1 é bem tranquilo. A gente pode, a gente pode escrever, né, determinante desse jeito, que é o mais comum, ou a gente pode reescrever a matriz usando dois traços, como se fosse um módulo, tá? Na 1 por 1, eu não gosto de usar os dois traços, senão dá a impressão, porque, por exemplo, se eu escrever aqui, né, ó, determinante de A, né, aí eu vou colocar lá, escrever a matriz confunde com o módulo, né? E o determinante pode ser negativo. Então, na 2 por 2, a gente acaba, na 1 por 1, que é essa daqui, a gente acaba usando só essa notação aqui mesmo, ó, det de A, que é o determinante da matriz, tá? Para não confundir aí com o módulo. Na 2 por 2, eu vou virar aqui para fazer uma 2 por 2 para vocês, a gente tem uma regrinha, né, para fazer o determinante. Então, na 2 por 2, a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui. Por exemplo, vamos supor que a matriz A seja a matriz 3, 3, 5, 7, 9. Então, eu posso escrever o determinante de A daquele jeito, ou então escrever assim, né? Ó, o determinante de A, eu vou copiar a matriz aqui entre esses dois traços. Então, 3, 5, 7, 9. Como que eu faço na matriz 2 por 2? Na matriz 2 por 2, eu vou usar as diagonais, né? Você lembra que tinha duas diagonais, né, na matriz? A matriz quadrada, que é 2 por 2. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer isso daqui, vou fazer isso daqui. Deixa eu fazer aqui de 3 vezes 9. 3 vezes 9, menos isso daqui. 5 vezes 7, ou 7 vezes 5, tá? Então, na matriz quadrada é sempre isso. Eu desço aqui multiplicando, menos subo multiplicando,
tá? Essa é a fórmula do determinante para 2 por 2. Assim, queríamos falar para vocês que, na verdade, o determinante, ele tem uma fórmula só, uma fórmula específica, um algoritmo para ser calculado. Só que ele depende de... Lembra que cada um desses elementos, ele tem aqueles índices de linha e coluna, o I e o J, né, e tudo mais. Então, para calcular o cálculo formal do determinante, ele é baseado nas permutações possíveis desse I e desse J, sabe? Nos números possíveis ali nas permutações, quantas vezes um maior fica na frente de um menor. Então, assim, é uma matemática, uma álgebra bastante elaborada. Então, o que que acontece? Para as ordens 1, 2 e 3, a gente tem essas regrinhas, né, que respeitam essa definição maior, né, mas que são mais práticas para a gente fazer. Então, é por isso que aqui o determinante da 2 por 2, respeitando aquela formulona que eu falei para vocês que a gente tem, que depois eu posso mostrar para vocês, que eu faço com o pessoal da engenharia, tá? A parte prática aqui na 2 por 2 é essa, multiplicar A1 vezes A22, né? Menos o A21 vezes o A12, tá? É isso aqui que a gente acaba fazendo. Então, a gente faz a continha, né? 3 vezes 9, 27, menos 7 vezes 5, 35. Então, o determinante de A vai dar aí menos 8. Ah lá, um determinante negativo, não tem problema, tá? O determinante pode ser qualquer número real, inclusive fração, número irracional, tranquilo, tá? Então, a fórmula geral seria isso aqui, ó. Se eu tenho uma matriz 2 por 2, genérica, ela vai ter assim, né? A, B, C e D. São 4 elementos. Então, o determinante dessa matriz, mexer aqui no meu celular, deixar com a notificação altíssima. Então, ó, vai ser sempre aqui, ó, A vezes D, né, os elementos da diagonal principal, se multiplicando, menos os elementos da diagonal secundária. Tá? Essa vai ser a regra da 2 por 2. E aí, gostou do vídeo? Aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Até a próxima!